Líderes religiosos ditando regras em todas as esferas da administração pública brasileira. Projetos de leis que visam limitar ou manter limitadas diversas liberdades individuais. Frentes parlamentares que se dizem defensoras da moral e dos bons costumes, mas que são compostas majoritariamente por políticos com processos criminais. A laicidade do Estado brasileiro tem se encontrado sob constante ataque dos teocratas, e eles são cada vez mais influentes. Se você ainda não parou para pensar sobre o assunto, é melhor prestar atenção no perigo que isso representa. Fala galera, meu nome é Davi Airola e mais uma vez eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo no canal Papo de Primata. O assunto de hoje, frentes parlamentares religiosas, vulgarmente conhecidas como bancadas religiosas. O que são? Por que representam um perigo para o nosso Estado laico? São esses e outros assuntos que a gente vai tentar tratar aqui nesse vídeo. Bem, antes de mais nada, o que é um país laico? É uma nação onde o governo mantém-se oficialmente neutro com relação à religião. Em outras palavras, ele não pode favorecer uma determinada crença em detrimento de outras. Essa é a regra da maior parte dos países desenvolvidos, até porque promove a igualdade e a liberdade religiosa. Além, é claro, de proteger tanto o Estado quanto as religiões de influenciarem uns aos outros. O Brasil, por exemplo, é um Estado laico desde 1890, quando Rui Barbosa elaborou um decreto determinando a liberdade religiosa e impedindo o Estado de favorecer ou prejudicar qualquer crença. Acontece que, na prática, o governo brasileiro não respeita muito esse laicismo. A maior parte da população, eu acho que 87%, segundo o IBGE, é composta por cristãos. A maior parte, claro, desse bolo cabe à Igreja Católica, mas a fatia dos evangélicos vem aumentando rapidamente. Se eu não me engano, apenas 8% da população brasileira não tem religião nenhuma. E desse percentual já pequeno, apenas uma minoria se declara ateia. E todo mundo sabe que é quase um suicídio político alguém se declarar como ateu ou irreligioso aqui no nosso país. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum político que se declara ateu. Se alguém conhecer, por favor, deixa aqui nos comentários que eu estou curioso. Eu acho que não tem. A própria presidenta Dilma, ela era ateia, ou no mínimo agnóstica, até um tempo atrás. Tem umas entrevistas dela aí que deixam isso bem claro. Mas hoje em dia ela diz que é católica desde criança. Sei. É claro que um político, quando diz ter uma determinada religião, passa a ter uma penetração maior entre os fiéis daquela religião. E claro, o contrário também acontece. Quando um político diz que não tem uma determinada crença, ele perde muitos votos dos fiéis daquela religião. Embora isso não pareça correto em um Estado laico, já que não faria diferença para um cidadão se o seu governante tem a mesma religião que ele, uma vez que ele não deveria levar isso em consideração ao executar suas funções administrativas. Na prática, a democracia funciona assim. Os eleitores acabam votando nos candidatos cuja ideologia política ou os interesses se coadunem com os seus. Na verdade, é direito de todo cidadão votar em representantes que vão promover ou até evitar mudanças que vão definir a sociedade em que ele viverá. Os políticos sabem que, se unirem forças, vão ter aumentadas suas chances de captar eleitores, sua visibilidade vai se tornar maior. Bem como, uma vez eleitos, vão ter maior poder de pressão nas casas legislativas onde vão atuar. Com isso, eles se juntam e formam as chamadas bancadas parlamentares. Uma frente parlamentar é um grupo de políticos e membros de uma ou mais esferas governamentais que se unem em prol de um objetivo. E alguns deles são reconhecidos oficialmente pelo governo. Algumas vezes essas frentes são criadas temporariamente em prol de um objetivo pontual e algumas vezes se mantêm permanentemente, como é o caso da bancada evangélica, por exemplo. Aliás, quando a gente fala de bancada religiosa hoje, a gente geralmente está se referindo à bancada evangélica, né? Muito famosa pelos seus membros e os projetos bizarros que eles costumam elaborar.
Mas também, embora de forma não oficial, também existe uma bancada católica. Embora não tão famosos, eles são mais numerosos até do que os membros da bancada evangélica. E não se enganem, tá? Não é incomum membros da bancada católica engrossarem as fileiras junto com os membros da bancada evangélica para defender algum projeto de interesse mútuo, de interesse cristão. Aqui vale lembrar, galera, que bancadas religiosas não são um fenômeno brasileiro, ok? Elas existem em outros países, alguns tão ou mais desenvolvidos do que o Brasil. E nesse ponto você deve estar me perguntando, ué, Davi, se as bancadas evangélicas são legais, não ferem a democracia, qual o problema com a existência delas? Bem, eu vejo 3 grandes problemas e eu vou agora falar sobre eles na ordem que eu entendo como sendo da menor para maior gravidade, ok? Vamos lá. Os membros das bancadas religiosas têm tentado fazer com que toda a coletividade haja de acordo com seus dogmas, que são pessoais e característicos das suas religiões. O problema é que eles têm ganhado espaço muito rapidamente, aumentado muito a sua força de persuasão. Mas a verdade é que entre os objetivos declarados da bancada evangélica está, por exemplo, o desejo de legislar de acordo com os propósitos de Deus e conforme sua palavra. Fundada em setembro de 2003, a Frente Parlamentar Evangélica, vulgo bancada evangélica, já vinha sendo articulada muito antes disso. Os políticos religiosos já alinhavam-se informalmente para defender projetos de grande interesse nacional, como, por exemplo, a mudança de padroeiro do país de Nossa Senhora para Jesus Cristo. Então, naquele ano, a frente foi criada como uma associação civil, uma organização não governamental sem fins lucrativos, reconhecida juridicamente. A missão da Frente Parlamentar Evangélica, conforme está descrito no seu site, é influenciar as políticas públicas do governo, defendendo a sociedade e a família no que diz respeito à moral e aos bons costumes. Eu me arrepio quando escuto essa expressão. Com uma política francamente expansionista, a Frente Parlamentar Evangélica já se espalhou por quase todos os municípios do país. Só no Congresso Nacional, por exemplo, ela tem 73 membros, sendo 70 deputados e 3 senadores, ou seja, mais de 13% dos membros do Congresso. E eles possuem pelo menos um ministro, o também senador Marcelo Crivella, hoje ministro da Pesca. Da Pesca? Os membros da bancada evangélica são, obviamente, ultraconservadores e geralmente se opõem a qualquer mudança na sociedade que não esteja de acordo com seus dogmas, elaborando projetos de lei ou fazendo pressão para vetar iniciativas que poderiam representar avanços científicos e aumento de liberdades civis. Extremamente corporativistas, eles protegem a posição preconceituosa de todos os seus membros sobre a conhecida alegação de liberdade religiosa e de expressão. Com milhões de eleitores que votam fielmente nos seus membros, a bancada evangélica conta com uma enorme massa de manobra que legitima suas causas e pressiona a opinião pública. Eles violam constantemente a laicidade do Estado e o restante da classe política não faz nada, com medo de perder apelo popular nesse grupo tão numeroso. Isso quando não os apoia, né? Entre essas violações, a gente pode citar, por exemplo, patrocínio de eventos religiosos com dinheiro público, orações e cantos de louvor em meio a sessões plenárias, e até o uso de dependências governamentais para celebração de eventos e cultos religiosos. Duvida? Pois uma das coisas mais bizarras é a utilização regular dos plenários para a celebração de cultos religiosos. Os evangélicos, por exemplo, o utilizam semanalmente. Em uma revista da Frente Parlamentar Evangélica de 2004, por exemplo, o grupo, inclusive, convida o público a participar todas as quartas-feiras, das 8h30 às 10 da manhã, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. Tem oração, cantoria, visita de pastores convidados, uma festa. A CNBB também realiza missas regularmente lá, se eu não me engano, mensalmente. O que importa é que apenas cristãos podem fazer celebrações religiosas lá. Nenhuma outra religião goza desse privilégio.
Eu acho que o Jean Willis chegou a reclamar certa vez de que uma cerimônia de candomblé foi proibida na Câmara. Eu, pessoalmente, acho que não deva celebrar nenhuma, mas eu não vejo sentido em você privilegiar uma religião e a outra não. Mas vamos concordar, nenhuma crítica se iguala a uma análise dos projetos de lei elaborados pelos membros da bancada evangélica. Vamos ver alguns? PEC 234 de 2011, o famoso projeto da cura gay. PEC 99 de 2011, aquela que quer estender às igrejas o poder de questionarem leis no Supremo Tribunal Federal. PL 1794 de 2003, obriga redes abertas de televisão a veicularem programas religiosos cristãos em horário nobre por no mínimo 3 horas diárias. PL 7649, do Crivella, desobriga estudos de impacto prévio de vizinhança para a construção de igrejas e templos religiosos. Você já viu, né? INC 8897 de 2006, distribuição de obras do Novo Testamento nas escolas públicas. INC 5078 de 2005. Ah, não, cara. Sugere, pasmem, ao Ministério da Educação a inclusão da teoria do criacionismo no currículo nas aulas de ciências e de história das escolas de ensino fundamental e médio. Bom lembrar que essa indicação foi decidida por unanimidade pelos membros da Frente Parlamentar Evangélica. O problema, galera, é que alguns desses projetos acabam mesmo virando leis. Ainda mais quando estão na esfera municipal, onde a vigilância da opinião pública afrouxa um pouco. Vou citar duas aqui, por exemplo. Lei 48 de 2011. Obriga a leitura de versículos bíblicos em escolas do município de Araguaína, no Tocantins. Lei 3.589 de 2011. Obriga a oração do Pai Nosso antes das aulas nas escolas de Ilhéus, na Bahia. Isso quando não lutam para barrar projetos que visam diminuir preconceitos ou aumentar liberdades pessoais, como, por exemplo, o projeto de lei que tentava criminalizar a homofobia. Ou ainda dificultar o avanço de pesquisas científicas, como era o caso das pesquisas com células-tronco. Agora, se já não fosse um risco tremendo religiosos ditarem as regras em um país laico, há um fator que potencializa esse problema, que é o de políticos corruptos se utilizarem da fé popular, passando-se por homens de Deus, para tentar conseguir mais poder lá dentro do Congresso. Esse é o segundo problema que eu vejo com as bancadas religiosas no Brasil. Elas estão completamente corroídas com a desonestidade dos seus membros. Os eleitores dessas bancadas geralmente escolhem seus representantes com base na possível representação religiosa que eles farão no Congresso. O problema é que, como a maioria dos brasileiros, esses eleitores não fiscalizam a atuação dos seus governantes depois de eleitos. E o que é pior, muitas vezes não acreditam nas denúncias com a presunção de que eles são homens de bem. Tu até acredita, mas o que importa é que eles vão defender os meus interesses. Depois eles se acertam com Deus, vão para o inferno e está tudo certo. É uma vergonha que a maior parte dos parlamentares da bancada evangélica, além de estarem entre os mais faltosos, estejam respondendo processos penais. Dentre eles, por exemplo, há o próprio presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado pastor João Campos. Por acaso, pai da PEC 99 de 2011 e do projeto da cura gay. Também integram essa lista políticos como o Marco Feliciano, claro que dispensa apresentações. E vejam só, Antony Garotinho, que se dizia marxista, hein? Garotinho é quase um recordista em ações penais. Só a máfia dos sanguessugas, revelada em 2006, envolvia 23 integrantes da bancada evangélica. A lista de pecados dos membros da bancada evangélica é enorme e contém processos e inquéritos de diversos crimes. Por exemplo, corrupção, sonegação, estelionato, peculato, abuso de poder, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, compra de votos, improbidade administrativa, crimes eleitorais, apropriação indébita, crimes contra o meio ambiente, crimes contra o patrimônio genético e até violência doméstica. Não sei não, hein? Mas se o inferno existisse mesmo, ó, ia estar assim, ó, de membros da bancada evangélica. Será que
que é possível um país igual ao Brasil, com uma democracia já madura, laico há mais de um século, com diálogo com o restante do mundo, tornar-se uma teocracia em pleno século XXI? Receio que sim. Talvez não um regime teocrata absolutista como acontece em vários países islâmicos, mas algo entre aquilo e um Estado não laico, com religião oficial, onde instituições religiosas influenciam nas políticas de âmbito nacional. Embora vários parlamentares das frentes religiosas só estejam ali para encher o bolso de dinheiro, muitos acreditam piamente naquilo que pregam. E mesmo os corruptos tendem a satisfazer os desejos de seu eleitorado para se manter no poder. Esse eleitorado é forte, enorme e expressivo o suficiente para colocar no poder uma quantidade de teocratas suficiente para pressionar o governo na direção que eles desejam. Essa pressão se tornaria muito maior se amanhã o partido que estivesse no poder, ou até o próprio presidente da República, fosse alguém alinhado com esses interesses. Isso não é uma hipótese muito difícil de ocorrer. Vamos ouvir um jornalista falar com a palavra: Sua Excelência é o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele dizendo: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor! Não pense que os teocratas irão, como cruzados modernos, tentar tomar o poder através de um golpe. Isso seria pouco efetivo, para não dizer impossível. O poder deles cresce rapidamente, mas de forma pouco perceptível, lei a lei, envenenando a democracia aos poucos. Já puseram essa estratégia em funcionamento há tempos, e muita gente ainda não percebeu isso. E funciona de uma forma muito simples. Projetos absurdos como o da cura gay ou da obrigação das TVs passarem 3 horas de programas religiosos por dia são rejeitados agora. Mas amanhã sofrem modificações, voltam à pauta e o resto da classe política, com medo de parecer intolerante, tem uma rejeição menor por eles. Eles podem até passar. Com milhões de fiéis em número cada vez mais crescente, orçamento virtualmente ilimitado e ampla proteção legal, os religiosos são cada vez mais poderosos em todas as esferas da administração pública. Não é muito difícil imaginar o que pode acontecer daqui a pouco se a gente não prestar atenção. Hoje, a educação religiosa é opcional. Amanhã pode se tornar obrigatória. Hoje, entidades religiosas não pagam impostos. Amanhã, líderes religiosos talvez tenham foro privilegiado e imunidade, mesmo não sendo parlamentares. Hoje, muitas pesquisas científicas encontram entraves em dogmas religiosos. Amanhã podem simplesmente ser proibidas. Hoje, eles dizem que os gays são doentes. Amanhã pode obrigá-los a serem tratados ou, quem sabe, até internados. Hoje chamam os ateus de intolerantes e pedem respeito. Amanhã podem nos proibir de falar. Aliás, já tentam isso. E não se enganem. Para proteger os seus objetivos, eles vão sempre alegar que são vítimas de preconceito religioso. O Marcos Feliciano costuma usar esse discurso. Cristofobia é o que ele diz. Não, Marco Feliciano, não é cristofobia. Nós só queremos manter essas suas mãozinhas fundamentalistas longe da nossa Constituição. E aí, galera, como combater as frentes religiosas? Proibir não é a solução. Nós já vimos que elas são perfeitamente legais e democráticas. E a proibição só causaria um discurso maior de que elas sofrem um preconceito por parte da sociedade. Na verdade, se conseguíssemos realmente proibir, muito possivelmente isso geraria um conflito religioso muito grande. O combate, então, tem que ser feito também de forma democrática. Não votar em membros da bancada religiosa é um bom começo. Mas atenção, eu não estou dizendo para não votar em religiosos. Isso sim seria preconceito. O Estado é laico e a religião de uma pessoa não deve fazer diferença se você vai votar nela ou não. Você deve ver o candidato pela sua capacidade administrativa e não pela crença que possui. Mas evite, por favor, votar em fundamentalistas. Fundamentalistas sempre são um problema, não é? Não importa de que tipo, os religiosos não são diferentes. Mas só votar é pouco. Temos que alertar também toda a sociedade, conversar com os nossos amigos, os nossos familiares, inclusive os religiosos, tá? Religiosos conscientes sabem
que essa suposta representação divina dos parlamentares teocratas nada mais é do que uma desculpa para a obtenção de fama, fortuna e poder. E não se esqueçam nem por um segundo que Marco Feliciano, por exemplo, recebeu mais de 220 mil votos no último pleito. Promete voltar e receber muito mais, o que é bem provável que aconteça. E vai levar um monte de gente do partido religioso dele junto. Bom, galera, é isso. Recado dado. Eu espero que vocês reflitam sobre esse assunto. E é aquela história. Se vocês gostarem, dêem um joinha, favoritem, compartilhem se puder. Mas, principalmente, não se esqueçam, a responsabilidade de deter o avanço teocrata é de todos nós. Um abraço e até o próximo vídeo.